E outra situação também, acho que nada vem fácil. Tudo tem que ter batalha. Quando vem fácil demais, desconfie, porque é algo estranho, algo que vai dar errado, não é isso? É verdade. Porque muitas vezes na advocacia, acho que na medicina, em outros ramos, né, outras profissões, você se entrega 100%, mas às vezes a pessoa acha que não. Então você tem que ter a consciência tranquila, porque se você for dar abertura para as pessoas julgarem, você vai ficar doente, né? É isso aí. É a nossa consciência que importa, né? Verdade, verdade. E parabéns, que fundo bonito que a doutora tem aí. Adoro essas pedrinhas, viu? Olha que lindo, parabéns. Parabéns. É, olha lá. Graças a Deus. E Deus é bom, maravilhoso. Você vê, quem acredita sempre alcança. Olha onde a doutora chegou. Parabéns, viu? É verdade, é verdade. Não tem como. Não tem como não acontecer, né? Quando a gente faz o bem. Verdade, verdade. Tá bom, tá bom. Tá bom, conta comigo sim. Essa mentoria é muito comum, eu acabei de fazer com a doutora Renata. Essas mentorias a gente trata do caso em si, tratamos de um treinamento, talvez numa audiência, talvez uma correção da peça, é muito comum também, para fortalecer. É para somar. Com muito carinho, muita humildade é para somar, tá bom? Tá. Com certeza, deve, viu? Fica à vontade, não tem esse negócio de ego não. Interessante que a idade do cliente dá para a gente pedir prioridade processual, né? Tudo é difícil. Agora, o caso desse cliente é uso capião? Porque o lado bom que dá para fugir de Santa Amaro, né? Com todo respeito ao fórum, dá para a gente cair lá no João Mendes, na primeira vara públicos ou a segunda. Porque a competência no uso capião, ela ficou absoluta. Então, quando eu tenho varas especializadas, vai para lá. Então, por mais que o imóvel seja na Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, vai tudo para o central. Vai cair ou na primeira vara públicos ou na segunda. Olha que interessante. Já valeu a nossa conversa, já fugimos de lá. Perfeito, isso mesmo. Na hora de endereçar a peça e fazer a distribuição, a doutora não vai mandar lá, né, lá é Santa Maria, né? Santa Maria, não. A doutora deixa de lado e vai para onde? Para o João Mendes. Vai cair ou na primeira vara de riscos públicos ou na segunda. São varas especializadas, são excelentes. Legal, né? Eu sei, eu sei. Tá bom. Não, isso é ótimo, verdade, eu concordo. A gente não compensa. Eu falo que se você pegar um caso que você vê que não dá para ter chance de êxito, é melhor dispensar o cliente. Ele não gasta dinheiro e a gente não fica frustrado, né? Nós estamos vivendo um mundo, doutora, que as pessoas estão tão agressivas que se a gente não tomar cuidado, você compra uma briga, um problema sem ter motivo para isso, né? É resultado, é resultado. Verdade.
Olha só. Não foi um empréstimo, não foi nada disso. Só ofereceu para ele morar. Mora aqui, ó. Nossa, desde 99. Tranquilo. Entendi. Entendi. O único vínculo é esse. Eles eram donos da onde ele trabalhava. Faleceu. Ou você desocupa ou você paga o valor que eu acho que vale, que é 400 mil. Olha só. Você vê que como é gostoso conversar com quem entende, né, doutora? Olha que legal. A doutora já enxergou a situação real. Quer vender, compra e venda, mas é posse. Então, esses são direitos possessórios. E a doutora sabe disso. Vai conversar, às vezes, com um colega da advocacia, ele não consegue entender essa história, não consegue entender aonde a doutora quer chegar, né? Porque na cabeça de muito advogado, advogada que não é da área, tudo é compra e venda, é igual corretor, né? Compra e venda, compra e venda, compra e venda. E não é posse, esses são direitos possessórios. Nota 10, doutora, parabéns. Ah, que legal. É isso mesmo. É isso mesmo. É posse. Entendi. Entendi. Verdade. Não foi feito contrato, né? Poderia ter sido feito um contrato de comodato, ó, 6 meses depois você sai. Uma locação, um valor simbólico, né? Um contrato de mera tolerância, mas não foi feito nada disso. Nossa. Faz o pagamento nessas contas, mas ninguém aparece no contrato.
Sendo que o contrato já está errado, né? Compra e venda, e não é nem de cessão de posse. Mais um erro, né? Tá arquivado. O endereço. É até questão de servidão, imagino, né? Uma servidão de passagem, né? Conta de água e luz já está no nome dele. O endereço de lá também. Lá também. Que bom, já ajuda. Que legal, declaração de imposto de renda também. E doutora, me fala uma coisa, se a gente precisar, vamos dar um exemplo aqui para fortalecer. Porque nós ganhamos um campeão aqui sem documento nenhum. E é engraçado, né? Às vezes o cliente tem um monte de documento e perde. O judiciário está uma loteria, né? Mas o que ajudou muito? Foram declarações. Nós pegamos 6 declarações de conhecidos, né? Que não tem mesmo sobrenome, assinaram. Eu, nome completo é RG-CPF, informe que ele tem a posse há 12 anos, 15 anos. E reconheceu firma no cartório. Nós ganhamos a ação dos campeões por causa desse documento. Será que a gente conseguiria uma 5? Tem? Olha que legal. Ótimo, ótimo. E parabéns pela visão, viu, doutora? Porque nós temos várias formas de regularizar um imóvel. A doutora foi muito clínica. Pensou no escapião judicial de 36 espécies extraordinário. A doutora não ficou dando patinando, não. Nesses casos, muitas vezes quando a gente vai fazer mentoria,
Já chegou a situações parecidas que o advogado optou em fazer uma REURB, só que não tinha nem comissão de legalização fundiária, optou em fazer no cartório, mas nem documento tem, adjudicação compulsória, judicial, meu Deus do céu. Não cabe. Parabéns, doutora. Tá. E você pega um juiz, uma juíza com má vontade, ele fala, não, esse documento não é justitível, você perde a ação, né? Por isso tem que fugir das ações de juscapião que exigem justitível como ordinária, né? Porque é perigosa, subjetivo, o juiz não vai com a cara ali do documento, acabou, né? Perde a ação. Perfeito, habitacional, doutora, 1238 mais o enunciado 492, da Quinta Jornada de Direito Civil. Parabéns, arrasou. Isso. Carregar homens, efeito de publicidade. Então, nós podemos, no uso capião, fazer o quê? Trabalhar em preliminar, antes dos fatos, o pedido de averbação premonitória. O judiciário do uso capião, o cartório, expede um ofício e manda lá para o cartório extrajudicial, competente, de imóveis, para fazer a averbação da matrícula do imóvel, que existe uma ação de uso capião em andamento naquela matrícula. Evita dupla venda, tripla venda, evita fraude, evicção, verdade. É um pedaço. E como que está a situação financeira dele? Ele teria condições de fazer uma topografia? É humilde, né? Interessante nesse caso, se ele tem condições, a gente sabe que a gente quer evitar que o cliente gaste, mas nesse caso é importante, é positivo ele fazer uma topografia. Pelo tamanho do terreno, que ele gaste R$2.000, R$3.000, mas vai fazer a diferença. Porque essa topografia, que é a planta e o grau descritivo, vai separar muito bem o terreno, né? Na verdade, mesmo que a gente junte uma topografia nova, ou uma topografia antiga, às vezes está na prefeitura, está num cartório arquivado, o judiciário ele é obrigado, por um provimento, em vários estados diferentes, a nomear um perito para fazer a topografia, porque o uso capião é uma situação fática. Então o perito que vai ver o que é a posse real. Sabe o que a doutora pode fazer? Pode pedir antecipação da perícia. Informa, né? Essa ação é bem complexa, que legal, hein, doutor? Ó, você vê, nós temos a preliminar 1, a averbação premonitória. Preliminar 2, não sei se aqui isso é gratuito. Preliminar 3, antecipação da perícia para gastar uma vez só. E daria para pedir uma quarta preliminar, né? E a averbação premonitória. Que legal, doutor. Você tem que fazer a pós, viu? A pós de Direito Imobiliário minha online era um sonho meu. Eu dou aula na FGV que a pós custa 13 mil, 14 mil. Sou coordenador da pós, mas eu tinha um sonho de abrir uma pós acessível para todo mundo. E achei que eu ia até ser dispensado dessa outra instituição, mas não fui. Então a doutora, hora que tiver um tempinho, entra no site www.portalezu. Vários cursos gratuitos e com valor baixo. A pós custa R$950, se eu não me engano. Legal. É verdade. Faz a diferença na nossa vida, né? O curso prático faz.
E teoria a gente fica revendo a graduação, para nós não interessa nesse momento de vida, né? Tá. Eu faria pedido, porque hoje a justiça gratuita ela já foi demorada para ser julgada. Hoje ela atrasa o processo de escapeão sim, mas ela não ultrapassa com um atraso de 60 dias. Então eu acho que ajudaria no sentido dele economizar. Como o valor, né? É, tá no artigo 98. Infelizmente alguns juízes fazem, né? O autor, a autora pagar a perícia, alegando que o perito é um profissional terceirizado. O Brasil, acredito que isso não aconteça, é um país totalmente honesto, mas no Paraguai dizem que divide os honorários, né? O perito divide com o juiz, por isso ele insiste tanto em pagar. Mas isso no Paraguai, hein? No Brasil não. Agora, ele não chegou a assinar esse contrato ainda, né? Não tem desconto. Porque esse contrato, já que ele contratou a doutora no começo, o que era interessante fazer? É, eu não sei se tem advogado do outro lado, né? Se tiver questões de ética, a gente vai ter que entrar em contato com o advogado lá, mas aproveitar a oportunidade para consertar o título do contrato, né? Porque quando a gente compra uma posse, um imóvel irregular, poxa, se a gente compra desse jeito, compra e vende, é o que a doutora falou, nem justo o título vai ser esse documento, não vai servir para nada. Então, se a gente conseguir mexer no título, cessão de direitos possessórios e afins, e dentro desse contrato criar a cereja do bolo, que é a cláusula de soma de posse, poxa, vai ajudar muito ele a regularizar esse imóvel. Ele conseguiria regularizar com mais facilidade, vender a posse desse imóvel com mais facilidade, se fosse o caso. Será que tem tempo ainda para consertar esse contrato? Não, já está em cima, né? Ah, entendi, entendi. A verdade é uma só, ele não é tão dependente assim da soma de posse, né? Ele tem a posse maravilhosa, né? É, é. Então não, dá, não, tadinho. E um ponto importante, a doutora foi muito inteligente. A doutora está escolhendo um uso campeão de 36 espécies que não precisa nem de justo título. A doutora pode até juntar esse documento e só falar, ó, tá aqui para vocês entenderem, né? É, mas não é obrigatório. Perfeito, doutora, perfeito, perfeito.
Tá. Não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Não vai mudar. Verdade, verdade. Já consegue provar que a posse é emancipativa através da certidão de distribuidor civil negativa. E ele é casado, doutora? Ah, tá. Na verdade, quando é uma união estável informal, a gente tem a possibilidade de mencionar a companheira ou não. Fica a critério dele, porque ele não é obrigado. Não existe um desconsórcio necessário, né? É. Ah, que legal. A primeira de muitas. Vamos sim, já viramos amigos já, viu? Tá. Ah, tem isso, era manancial. Hoje nós temos uma jurisprudência diferente da jurisprudência de 10 anos atrás. Hoje existe a possibilidade de fazer uso capião até de imóvel público, que não existia, né? Era totalmente absoluto. Não, não cabe, acabou. Não, hoje não, depende do imóvel público. Qual a destinação social que é dada a ele, se ele é desafetado, se é CDHU. Nós temos várias decisões, né? Tá fácil de achar hoje. Mas nesse caso, o que orienta a doutora a fazer? Vai ter que trabalhar com uma jurisprudência fortalecida nessa ação, e também a topografia agora se torna necessária, né? Porque quando tem manancial, área de APP, a gente precisa separar bem o imóvel na topografia, na planta, no descritivo, para que o judiciário entenda da forma adequada e não acabe dando uma improcedência desnecessária, entendeu? Ah, tá. É. Tá. Porque essa topografia vai separar muito bem onde é a área de proteção, de mananciais, onde não é. O fato de estar em zona de proteção de mananciais não impede o reconhecimento da propriedade, usando a uso capião. Tem até o entendimento, mas é importante separar direitinho, né? É. Isso. Não, não, não achou? Tá. Mas vai, pega um jeitinho, viu? Fica tranquilo, doutora, é assim mesmo. Isso, pronto, é dor de cabeça, né? Eu faria a distribuição do uso capião, porque a gente está falando de um senhor, né, de 70 anos, então ele está ansioso, né? 75. Entendi. Entendi. Eu faria a distribuição quanto antes, porque é um senhor, deve estar ansioso com essa história. E aí sim, em preliminar, já que a gente está trabalhando com várias preliminares, trabalha com mais uma. Pede o prazo suplementar, pede o prazo suplementar de 60 dias, informando que o processo tem que ser distribuído, porque trata-se de um senhor, por questões de segurança, mas que no decorrer do processo serão juntadas outras provas, né? Então, faria isso porque é uma forma da doutora conseguir já dar andamento ao processo e sair dessa ansiedade, tanto para ele como para a doutora, né?
Você viu como essa topografia vai fazer a diferença nessa ação nossa, doutora? Você viu? Porque a gente precisa provar para o judiciário, olha, esse é o tamanho que ele usa, esse é o tamanho que ele tem a posse. Interessante, né? Perfeito, perfeito. Consegue. Consegue sim. Consegue. Isso, substituição processual, né? E também deixa claro na peça, talvez até em preliminar também, o fato de estar em zona de proteção de mananciais não impede o reconhecimento da propriedade usando a ação de usucapião para tanto. Já coloca uma jurisprudência no assunto. Ou a doutora pode fazer, sabe o que também? Não trabalha essa informação da manancial